capítulo 8, ele vai citar uma frase de Jesus que faz com que nós reflitamos um pouquinho. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O que significa para nós, se nesse momento cada um de nós pudesse fazer uma reflexão sobre esta frase: negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo para seguir a Jesus? Eu vou deixar duas interrogações para que a gente, no decorrer desta noite, possamos reflexionar. Será que negar-se a si mesmo tem alguma coisa a ver com humildade? Com mansuetude? Tem alguma coisa a ver com confiança, com fé em Deus ou em Jesus? Para nós reflexionarmos. Quando Jesus diz: carregue a sua cruz e segue-me, a que cruz que Jesus está se referindo? Ao madeiro que ele foi colocado, crucificado? Não. Sabemos que não, porque esse tempo já não existe mais. O tempo onde cometíamos delitos e éramos crucificados. O tipo de morte, o tipo de condenação era a crucificação, né? Essa cruz que Jesus está se referindo é as nossas atribulações, é as nossas dificuldades, é todas aquelas adversidades que nós temos que enfrentar vivendo aqui neste planeta chamado Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações. Então essas dificuldades, essas atribulações, ou mesmo o nome de cruz, que parece assim tão pesado quando a gente fala: tome a tua cruz e segue-me. Mas para muitos de nós, muitas vezes, realmente se torna uma cruz. Nós vamos ver algumas situações onde nos defrontamos com atribulações, com desgostos, que nos deixam ansiosos, temerosos, enraivecidos muitas vezes. Por exemplo, no nosso lar, lá naquelas nossas quatro paredes, onde a gente tem que buscar uma convivência saudável para ter harmonia, para ter paz, nós vamos muitas vezes encontrar dentro destes lares o marido autoritário, tirano doméstico. Como tem uma citação do Evangelho que vai nos falar, retratar muito bem sobre isto. E que só deixa a família em paz quando viaja ou quando está no trabalho. Porque quando está em casa é um reclame constante. Nunca é o bastante para satisfazê-lo. Mas em outras situações é a esposa, neurótica, irritadiça, levando tudo, transformando tudo num campo de guerra, se achando injustiçada, achando-se que não está no lugar certo. Em outros lares, nós poderemos encontrar um filho problema. E principalmente na adolescência, que nós, muitas vezes a gente não diz adolescente, a gente diz aborrecente, porque é o momento dos conflitos, é o momento dos questionamentos, é o momento que não aceitam mais a disciplina, a ordem, o dever, né? Então é o típico adolescente, aborrecente sem causa, que reage a qualquer tentativa de disciplina, não pode ouvir um não, acha que está sempre com a razão. E aquela frase típica que nós já ouvimos, quem tem filhos, ou nós na nossa adolescência já proferimos: eu não pedi para nascer,
então me aguentam. Vamos abrir um parênteses. Pedimos sim para nascer. E não foi um pedido assim, formal, assim, eu quero nascer. Não. Nós, muitas vezes, na nossa condição de espíritos imperfeitos, nós nos ajoelhamos e suplicamos para nascer. Suplicamos. Porque na nossa simplicidade, na nossa ignorância, muito ainda nós nos comprometemos com as leis de Deus. Todos nós que estamos aqui já temos ciência que a reencarnação é um fato consumado para nós, né? Para nós espíritas, reencarnação é um fato consumado. Então, se reencarnação é um fato consumado, esta não é a primeira existência nossa. Imaginamos há 500 anos atrás. Se hoje ainda nós não conseguimos ser bondosos 24 horas ou 2 horas durante o dia, imaginamos há 500 anos atrás. E a gente tem que voltar para os bancos escolares e lembrar como era a humanidade há 500 anos atrás. Tudo era tomado à violência, pela força, né? Então, nós fomos nos comprometendo com essas leis de Deus e quando a gente desencarna, a visão que nós temos como espíritos imortais sem este corpo, ela se amplia. Daí a gente se enxerga como é realmente e não com as pretensões que nós temos hoje enquanto em corpo. E vendo como somos, suplicamos sim para reencarnar. Suplicamos que alguém seja nossos pais, que alguém possa nos orientar e muitas vezes podemos até participar da escolha junto com os nossos mentores. E daí, pela nossa rebeldia, escolhemos pais bem disciplinadores para que a gente possa seguir num caminho mais decente nesta encarnação. Então, a gente pediu sim para reencarnar. Mas vamos adiante. Outra situação que às vezes pode se tornar pesada em nossos lares é que à medida que os anos vão passando, os nossos pais vão ficando idosos e decorrente da idade, o corpo vai se desgastando. Então, muitas vezes, vão saindo de órbita, como a gente costuma dizer, e gera-nos mais preocupações, gera-nos mais trabalho, mais atenção. E muitas vezes a gente acha que aquele peso está demais. A cruz está pesadinha, né? Há outras situações da perda, da morte de um ente querido, que nós entramos em tristeza por vários dias, às vezes por meses, por anos, porque não aceitamos o desencarne desta criatura que estava conosco. Outras situações, a limitação física, que pode ser congênita ou adquirida, porque em decorrente também dos anos, o nosso organismo vai se enfraquecendo e nós somos sujeitos a doenças. E muitas vezes dessas doenças nós vamos ter limites físicos e precisamos nos conformar com esses limites. Outras vezes, a atrofia de algum membro ou a perda de um sentido, como a visão, a audição. Na visão, daí a gente recorre aos nossos óculos, né? A audição, aparelhinhos, mas para muitos isso se torna doloroso, incomodativo, e para muitos ainda acham que isso é uma carga muito pesada. Outras pessoas passam por doenças crônicas ou dor crônicas. Outras já nascem já com determinadas doenças e vão até o desencarne, e esse desencarne não é aos 10, aos 15, muitas vezes é lá na velhice, mas passa uma existência toda. Outras situações,
a discriminação em virtude da cor da pele, da posição social, da limitação intelectual, da falta de oportunidade, prejuízos financeiros, demissão de um emprego. Quantas vezes nós nos atribulamos e demora para surgir outro emprego e demora, né? E a gente começa a entrar numa situação de muitos medos, de muitos temores. E tantas outras situações que acontecem no nosso dia a dia e que nós chamamos de cruz ou de fardo, um fardo pesado. E que este fardo, deveríamos ter a concepção que é um fardo leve. E muitas pessoas, não é poucas, muitas pessoas se recusam a tomar esta cruz, se recusam a seguir a sua vida carregando essas atribulações, essas limitações, e buscam a fuga. Alguns em vícios, ou do álcool, do fumo, das drogas, buscam uma saída em algum vício, ou até mesmo em medicamentos, que não são recursos, porque são meros paliativos, porque as dificuldades elas vão continuar, porque elas fazem parte da nossa caminhada, elas fazem parte do nosso processo de reeducação no planeta Terra. Outras pessoas, mais imaturas ainda do que estes que buscam a fuga através da medicação ou dos vícios, fogem pela porta falsa do suicídio. E ainda há poucos dias a gente ouviu no noticiário, Vanderlei, liga, por favor, está muito quente. No noticiário, uma menina, não sei, agora não lembro o país, que ia fazer um pedido para o presidente para que a eutanásia fosse realizada, porque ela estava com 14 anos e com uma doença que não tem volta. É no Chile? No Chile. Porque ela não aguentava mais viver assim, ela não tinha volta. Claro, ela ignora as leis ali, como funciona esse processo da reencarnação. Ela ignora que essa doença ela nasceu tendo limites físicos para não errar mais tanto. E que não vai ser a saída o processo do suicídio. Não. Pelo contrário, o suicídio gera muito mais sofrimento do que se possa imaginar. E a doutrina espírita, ela nos traz muitas informações a este respeito. Na obra básica O Céu e o Inferno, há vários relatos de espíritos suicidas que relatam os tormentos que passaram por ter cometido esse desatino. Uma outra obra muito interessante é Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone Pereira, pelo espírito de Camilo Botelho. Camilo Botelho, para quem lembra da literatura, quando a gente tinha que ler um livro e fazer resumo, é Camilo Castelo Branco. E uma das obras que, ao menos no meu tempo, que era pedida era Amor de Perdição, que nós tínhamos que lê-lo e fazer um resumo. Este autor, ele se suicidou, na velhice já, mas se suicidou, porque ele não aceitou a cegueira. Ele ficou cego, então teve a perda de um órgão, no caso da visão, e se suicidou. E neste livro, através da psicografia de Ivone, ele relata toda a dor, todo o sofrimento que ele encontrou no Vale do Suicida, o tormento que ele experimentou por anos e anos. E depois, ainda, preparando-se para, depois que é socorrido, encaminhado para a preparação para novas reencarnações, sabe que vai ter que reencarnar com deficiências, com limitações muito mais sérias. Além de continuar carregando aquele pedaço da sua cruz da outra existência, vem ainda acentuada mais uma carga. E a gente vai se perguntar, se não conseguiu numa tribulação que não era tão séria, imagina numa bem mais
acentuada, porque serão dois resgates, né? Então, o Espiritismo vem nos demonstrar que essas situações dolorosas que nós estamos passando, para muitos dolorosas, para outros nem tantos, para outros são meras dificuldades vencíveis, e configuram sim a cruz que nós precisamos tomar da nossa cruz e seguir Jesus, mas que elas não são ocasionais. Elas representam compromissos de resgate, de reajuste, que assumimos antes de reencarnar. Nós pedimos para vir nessas situações X, porque nós precisávamos buscar esse processo de redenção, resgatando esses débitos perante as leis de Deus e perante a nós mesmos. Porque não é Deus que nos castiga, não, é a nossa consciência que pede para que a gente possa se reabilitar perante a nós, perante o próximo e perante a Deus, perante as leis de Deus, né? Então, o que é melhor para nós? Não refugar essas dificuldades que são inerentes à nossa condição de espíritos imperfeitos. Continuar a nossa caminhada sem lamentações, sem desolações, sem entrarmos em depressão. Hoje a doença do século é a depressão, né? Por quê? E a espiritualidade já vem nos alertando há muito tempo, que é porque nós nos rebelamos, nós entramos em estado depressivo porque nos rebelamos, nós não queríamos esta condição de vida que estamos vivendo, nós queríamos algo diferente. Então, uma rebeldia perante Deus, que isso é uma ignorância muito grande, porque não foi Deus que colocou essa caminhada para nós que escolhemos esse tipo de caminho. E a gente escolheu e agora aqui está achando pesado demais. Então, nós precisamos sim seguir adiante e fazer as tarefas que nos competem. Porque dentro dessas limitações que nós estamos vivendo, cada um de nós tem tarefas. Não vou falar em missões, porque missão é para espíritos muito mais avançados. E nós vamos ver alguns exemplos aqui, inclusive que a gente chama de missionários. Mas que eles nunca se consideraram missionários. Achavam que eram seres ainda com muito para aprender. E essas criaturas tiveram sim suas grandes dificuldades, mas não deixaram de fazer aquilo que determinaram antes de reencarnar, aquilo que se propuseram. Então nós vamos ver alguns exemplos a ser seguido e que nós podemos nos espelhar nessas criaturas. Criaturas que nos deixaram exemplos valiosos de dignidade, de coragem e de perseverança. Nosso meio, Francisco Cândido Xavier, que com 4 anos de idade, Chico Xavier, como é mais conhecido, ele era um médium, vamos dizer assim, um médium completo, né, com todos os tipos de mediunidade. Então, desde pequenino, ele tinha esse contato com os espíritos. Aos 4 anos, ele perde a mãe desencarna. Uma família numerosa, o pai distribui os filhos. Isto era normal acontecer antigamente. Desencarnava a mãe, o pai não tinha condições, então doava os filhos para os parentes poderem criá-lo. E não foi diferente com a família de Chico. E coube a Chico uma senhora muito imatura espiritualmente. Vamos usar esse termo para não usar um outro termo, né, mais pesado. E essa senhora batia no Chico todos os dias, de varinha. Não contente com isso, ela furava a barriga de Chico com um garfo, que provocou lesões que depois, no decorrer da sua vida, e ele desencarnou com quase 100 anos, 90 e poucos anos, aquelas lesões o incomodaram. Não contente com isso, ela tinha um outro filho, mais ou menos a idade de Chico, e esse menino foi tomado
por uma série de feridas purulentas. E uma outra criatura, também imatura espiritualmente, diz a ela que uma criança tinha que lamber essas feridas. Coube a quem? A Chico. E assim Chico foi, alguns anos. Claro que Chico chorava e se desesperava e ia conversar com a mãe debaixo de uma árvore, a mãe desencarnada. E ela nunca disse uma palavra contrária àquela senhora. Ela dizia: Chico, ame-a. Ela precisa de muito amor. E tu está sendo preparado para uma tarefa muito maior do que esta. É na dor que a gente se prepara, né? E sem contar, claro que depois o pai reencontra uma outra pessoa maravilhosa e a da condição para que ela ficasse com o pai de Chico era que ele reunisse novamente os filhos, formando novamente uma família, e Chico volta. E daí ele passa a ter todo o amor e todo o carinho dessa senhora enquanto ela viveu. Que também não foram lá muitos anos, né? Porque ela teve outros filhos e acabou desencarnando cedo. Sem contar com as atribulações que Chico teve que conviver durante toda a vida. Dos próprios companheiros espíritas, que muitas vezes achavam que ele era um médium vaidoso. Coitado de Chico, né? E tantas outras coisas que aconteceram. Mas nunca Chico desistiu da sua tarefa. Nunca. Tomou da sua cruz e foi até o final e nos deixou um legado de 468 obras que estão aí para iluminar as nossas mentes, as nossas vidas, despertando o nosso coração para sentimentos de amor e bondade. Um outro exemplo, vamos buscar lá antes de Cristo. Em Sócrates, um dos maior filósofo que a humanidade já teve, que deixou-nos um legado muito grande. Sócrates era casado com uma senhora muito neurótica, que muito questionava e dificultava a sua tarefa. Isso é para nós espíritos trabalhadores. Às vezes a gente acha que, às vezes na casa é só um que é espírita, né? E a gente acha que tem muita dificuldade. E com Sócrates não foi diferente. Ela estava sempre no pé dele, perturbando-o. E há uma brincadeira nos relatos que diz que ele tinha duas opções. Ou ele acabava com Xantipa, que era o nome da esposa dele, ou ele se tornava filósofo. Ainda bem que ele escolheu se tornar filósofo, né? Porque hoje nós temos aí, na felicidade da humanidade, ele nos deixou esse patrimônio maravilhoso da filosofia. Certa vez, ele está com seus discípulos na praça, ele ensinando, né, filosofando, e ela chega, muito irritada. Xingou todas as palavras doces e amáveis, né? Imagina uma pessoa muito irritada, que palavras doces que deve ter saído. E não contente com isso, ela pega um balde d'água e joga sobre ele. O molha na frente dos seus discípulos. Sócrates, sem reclamar, sem nada. Daí ela se volta e vai embora. Ele olha para os seus discípulos e ele diz: pois é, meus amigos, sempre depois de uma trovoada, nós sabemos que vem água. E continuou a sua tarefa, molhado mesmo. Não deixou de fazer aquilo que ele havia proposto. Continuou até o fim da sua existência, que foi assassinado, tomando cicuta, e ela, Xantipa, foi uma das pessoas que mais chorou com a perda, que mais sofreu com a perda do marido. Outro exemplo que nós podemos seguir, Abraham Lincoln. Ele teve 4 filhos. Só um viveu até a idade adulta. Um morreu aos 4 anos, outro aos 12 e outro aos 18. Ele era apaixonado por criança. Ele tinha loucura por crianças. E ele teve, claro que em decorrência da perda desses filhos, ele entrou num processo de melancolia. Mas essa melancolia não o impediu de fazer aquilo que ele veio fazer.
E além desse processo todo, dele não ter que conviver com esses 3 filhos, a mulher dele não aceitou da mesma forma e ela se tornou uma pessoa muito amarga. Então, além da dor que ele carregava, ele tinha mais a preocupação com a esposa. Mas ele veio no propósito de libertar os escravos, e ele libertou os escravos e tornou-se o maior presidente norte-americano. Enfrentou uma terrível guerra civil para manter a unidade do país. Ele não deixou de fazer as suas tarefas. Outro exemplo, Beethoven. Ele nasceu com deficiência auditiva. E à medida que os anos foram passando, foi aumentando essa deficiência. Mas nem por isso ele foi impedido de produzir as mais belas sinfonias que existem na Terra. É o resultado do trabalho dele. E a 9ª sinfonia, ele estava totalmente surdo quando ele a compôs. E ela tem nuances de uma extrema alegria. Agora imagine uma pessoa que não ouvia nada, ainda deixa esse legado e nunca reclamou. Carregou a sua cruz e nos deixou tudo isso. Então a gente volta de novo agora, lá, não mais em Marcos, mas em Mateus, no capítulo 25, e lembra uma outra citação de Jesus, que ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo a mansuetude e a humildade, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mansuetude. Olha a palavra que Jesus falou, né? Aprendei comigo a mansuetude. O que essa palavra significa? É a capacidade que nós temos de controlar as nossas emoções. Porque só nós nos deixamos enraivecer, nos irritamos porque a gente não controla as emoções. Então, mansuetude é a capacidade de controlar as nossas emoções. É para isso que a gente está aqui na Terra também. Para aprender, não é só para resgatar, sobretudo para aprender. E humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante de Deus. Lembra que no início eu deixei, né, a mansuetude, a humildade e a fé para a gente pensar. Então, humildade é nos reconhecermos que nós nada sabemos. E se nós nada sabemos, nós não temos que estar questionando, achando que aquilo que nós estamos passando é demasiado pesado. Não. A cruz está de acordo, o fardo está de acordo com a nossa capacidade de conduzir, de seguir adiante e realizar aquilo que nós nos propomos no mundo espiritual. À medida que nós vamos reconhecendo essa nossa pequenez, que nós somos espíritos em aprendizado e que nós estamos aqui para conquistar o domínio sobre as nossas emoções e conquistar virtudes que nos faltam, nós vamos conseguir nos manter diante dessas atribulações, desses fatos da vida, com equilíbrio. E tendo equilíbrio, nós vamos ter a capacidade de sermos mais felizes dentro das situações difíceis. Não vamos reclamar tanto mais como estamos geralmente reclamando, né? Então, cultivar esses valores, buscar esse trabalho incessante de controle das nossas emoções, conquistar essa tranquilidade que nós precisamos para sermos felizes e termos paz interiores, é a nossa meta. É aquilo que a gente veio fazer. Nós não estamos aqui só para pagar conta. Não. Esse pagar conta faz parte dessa nossa caminhada. Mas desse pagar conta nós temos que tirar as lições para não errar mais.
E buscar essas lições significa aprender com Jesus. Aprendei comigo. Então, aprender com Jesus. Tudo aquilo que Ele nos deixou é para que a gente consiga ser feliz diante dessas situações difíceis. E que muitas vezes são pesadas, sim. Imaginamos nós na pele do Abraham Lincoln. Ter 4 filhos e 3 desencarnar. Muitos de nós iam fugir pela porta do suicídio. Outros da depressão. Que é aquelas situações que a gente falou no início. Então, nós viemos para vencer. Ninguém tem uma cruz mais pesada do que pode carregar. Ninguém. Ela está de acordo com a nossa capacidade evolutiva, com a nossa capacidade moral de seguirmos adiante. E para encerrar bem rapidinho, vamos deixar mais um exemplo, para que a gente possa, no final, pensar, meu Deus, eu não tenho nada diante dessas pessoas e eu nem tenho tantas coisas assim para ser realizadas, né? É de uma pessoa que se tornou uma colaboradora espírita depois de desencarnada, Alta de Souza. Ela foi uma poetisa, ela nasceu no Rio Grande do Norte, ela teve uma existência marcada por 5 tragédias e uma bênção. A primeira, aos 3 anos, a mãe desencarnou. Aos 4, o pai desencarna. A terceira tragédia, aos 11, um irmão muito querido. Era aquele confidente, aquele menino que estava sempre aí para ajudá-la. Também desencarna. A quarta tragédia para ela, porque ela era, imagina, ela era uma poetisa. Ela, aos 14 anos, ela foi diagnosticada com tuberculose. E foi impedida de frequentar a escola. Ela teve que ser uma autodidata, aprender por conta. A quinta tragédia, ela tinha 20 anos, desencarna aquela pessoa que ia ser o marido dela, que ela amava profundamente, e ele a ela. Era um funcionário, um promotor público, e que eles namoraram apenas 1 ano porque ele desencarnou. Qual foi a bênção que ela teve? A sua formação religiosa. Profundamente ligada ao Evangelho de Jesus. Ela carregava, ela chamava que era o doce fardo que ela tinha. E sabe com quantos anos ela desencarnou? Com 24. Aos 16 anos ela já tinha seus poemas publicados. Uma grande poetisa, grande sensibilidade. E nos seus poemas ela deixou marcado essa ligação com Jesus, essa ligação com o Evangelho de Jesus. E na lápide dela foi escrito, tirado de um dos seus poemas, foi escrito o seguinte: longe da mágoa, enfim, o céu. Repousa quem sofreu muito e quem amou demais. Pelos méritos dessa criatura, ela mereceu participar da obra de Francisco Cândido Xavier. Ele psicografou vários poemas. Ela faz parte desse legado que nos deixou Chico, com seus poemas de amor e de ligação com o Evangelho de Jesus. Então, meus queridos irmãos, o convite de hoje é para que a gente tome a nossa cruz e vamos seguir o Cristo. Claro que vai ter momentos que a gente vai precisar de uma ajuda, de uma água fluidificada, de um passezinho, vai precisar de um ombro amigo para a gente chorar um pouquinho, ou de alguém para ouvir as nossas dores, as nossas tristezas, mas vamos seguir adiante. Vamos realizar aquilo que nós viemos para realizar. E não vamos achar essa cruz tão pesada, porque ela não é. Ela é de acordo com aquilo que nós podemos. Tome a sua cruz e segue-me, disse Jesus. Seguindo Jesus, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Então é esta
a proposta que nós temos para nós hoje. Passar por essas dificuldades, mas sem perder a fé, sem perder a confiança em Deus e buscar o controle das nossas emoções, o controle desses nossos ainda instintos primários para sermos mais felizes aqui na Terra, desde já. Uma boa noite a todos e que Jesus, o Mestre incomparável, continue nos envolvendo no seu lindo amor e na sua paciência. Que assim seja.